Excelente tarde! Excelente tarde! Fala, minha galera do YouTube! Dia maravilhoso! Vamos que vamos, vamos que vamos! Mais uma grande aula sobre o direito constitucional, sobre a parte de organização do Estado. Já coloquei aí a temática para você já ter em mente. Vamos que vamos, estudo o reverso, direito constitucional. Lembrando que quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu já digo de logo, nós temos aulas sempre aqui às quartas-feiras, às 15 horas. Então, o que é que você já tem que ter na mente aí? Se é quarta-feira, 15 horas, tem que estar no canal do YouTube do professor Alan Vinícius. Mas você pode usar a tecnologia a seu favor. Então, quando você já chegou, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim, qualquer aula nova, qualquer dia novo, qualquer situação de materiais novos que eu lançar aqui, você já vai saber de antemão. E eu posso chamar a atenção que ontem a galera me fez uma convocação, disse, professor, organização do Estado, estava no evento ao vivo pelo Zoom, e a galera diz: a organização do Estado é uma matéria que eu preciso de questões, eu preciso treinar por questões. Então, hoje você vai ter uma surpresa muito legal, mais um lançamento que eu vou fazer daqui a pouquinho. Então, se eu fosse você, eu não deixava de estar aqui até o final da aula. Fechado? Beleza? Então, bora? Olha só. Atenção, a equipe vai colocar já no chat aí a apostila da aula de hoje, tá bom? Então vamos que vamos, vamos que vamos. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda para mim no WhatsApp. Eu já vou deixar o meu WhatsApp no título. Qualquer dúvida que você tenha, você manda para mim. Quem é do método, lembrando que não manda para o número geral, hein? Quem é do método tem número exclusivo, manda para o número da mentoria. Fechou? Beleza? Massa. Então, olha só. Aqui, quando a gente fala do cenário de estudo, a gente sempre segue uma metodologia. Então, método AV4.4, nós estamos na linha do direito constitucional e dentro da linha do direito constitucional, as nossas questões de hoje, elas versarão sobre a organização do Estado brasileiro, tá? É fundamental, portanto, que você entenda aqui que existe um processo de aprendizado atrelado especificamente à repartição de competências relacionadas aos entes federativos. Então, já vou trazer de logo aqui a questão de número um, para você visualizar. Quem nunca viu, aprende, e quem já viu, vai aprender de uma forma ainda mais aprofundada este conteúdo. É um conteúdo denso, é um conteúdo técnico, mas se você passa a saber utilizar ele, os seus concorrentes eles vão embora. Você acaba estando muito à frente dos concorrentes que geralmente não sabem este assunto. Tá certo? Beleza? Então vamos juntos? Vamos mudar esse patamar? Olha só. Importante aqui, vamos puxar aqui mais um pouquinho. Show de bola. O Congresso Nacional aprovou lei federal estabelecendo normas gerais sobre transporte e trânsito, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Massa, professor, entendi. Alguns meses depois, olha o que aconteceu. O Estado R publicou lei dispondo sobre criação de novas categorias de habilitação, alterando requisitos de idade mínima e definindo critérios próprios para a concessão da Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. Perfeito. Aí eu trago a questão, e nessa questão eu vou trazer vários itens que estão aqui presentes. E esses itens eles precisam ser analisados. Olha só, a primeira linha que eu preciso que você entenda é que você precisa estudar competências com a Constituição na mão. Ter a Constituição na mão é fundamental. Então, quem não tem a Constituição na mão ainda precisa ter, tá certo? Então, aqui eu vou pegar essa linha da Constituição Federal e vou pegar exatamente a linha do artigo que trata desse ponto. Note que o artigo, a questão, ela já menciona o artigo 22
e ela já traz o inciso. Então, a gente vai precisar verificar. Então, nós temos o artigo 22 citado, e nesse artigo 22, nós temos diversos incisos, mas não me interessa todos os incisos. Me interessa o caput, porque eu preciso saber do que é que está tratando, e me interessa especificamente o inciso. O inciso é o algarismo romano, tá bom? Então, quando eu pego aqui, ó, eu vou colocar num tamanho um pouquinho menor. Então, compete privativamente à União legislar sobre. A gente vai chegar a algumas conclusões. A primeira conclusão que você vai chegar é que quando eu me refiro a competências, existem dois núcleos. Existem competências que são competências administrativas e existem competências, que é o que me interessa agora, que são competências legislativas. Competências legislativas, quando aparecer na sua prova, a banca vai dizer assim, ó, compete a bam, 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 aí vai dizer quem é o ente, legislar sobre. Ou eu vou ter esse termo, é um termo, por exemplo, mais comum na FCC, ou vai dizer assim, ó, é o ente federativo editou lei. Ora, se ele editou lei, é uma competência legislativa. Então, é o primeiro ponto de identificação que você precisa ter. Então, quando você identifica isso, olha que massa, você vai matar a questão, pelo conhecimento da questão. Aí você vai ver o seguinte: se é competência legislativa, quais são as possibilidades que eu tenho, professor? É isso que eu quero que você veja. Falou de competência legislativa, eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho competência privativa da União. A segunda, eu tenho a competência chamada de competência concorrente. A terceira, eu tenho a competência dos estados, legislativa, e eu tenho quarta, a competência dos municípios. Lembrando que Distrito Federal, ora atua como estado, ora atua como município. Municípios. Massa. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo dessas competências legislativas, olha que massa. Eu vou colocar aqui uma outra cor para você aprender assim, ó. Toda vez que eu falar de competência da União privativa, artigo 22. Então, tem que estar na sua cabeça isso. Pega aí a Constituição, galera. Pega a Constituição. Se você não tem a Constituição ainda e quer saber como adquirir, ó, Constituição Federal impressa. Como é que você faz para ter acesso? Solicite a minha equipe Acerte, no 71984244057. Pergunta assim, ó, como eu faço para eu adquirir a Constituição Federal impressa? Pronto, manda assim que a equipe vai lhe direcionar, tá bom? Alan, precisa ser a sua? Não necessariamente. A minha é porque eu fiz num tamanho A4 e o tamanho A4 permite que você escreva do lado, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, pergunta para minha equipe, tá bom? Então, veja só. Matheus, por favor, coloca no chat aí o link do WhatsApp da equipe. Coloca aí no chat o 71984244057 para quem quer ter acesso à Constituição. Mas o professor, eu pego ela digital, massa. Se for pegar digital, aí você vai precisar de alguma forma ter algum tipo de grifo. Mas estar com ela na mão vai te ajudar mais nesse momento. Então, artigo 24 da Constituição Federal, aí eu já tenho a competência concorrente.
Competência dos estados. Artigo 25. Você vai guardar na mente o parágrafo. Você vai guardar na mente o parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro da Constituição Federal, porque eles que tratam dessa parte legislativa. E no caso dos municípios, você vai guardar o artigo 30, incisos 1 e 2. 1 e 2 da Constituição Federal. Beleza assim? Pô, professor, com certeza vocês estão acompanhando comigo, mas bem colorido. O que me interessa agora é a competência privativa, porque na questão eu peguei e entendi que legislar sobre transporte e trânsito, por isso que tem que estar grifado, isso cai pra caramba nas provas, cai pra caramba. Então, transporte e trânsito, esse inciso 11, ele cai muito. Então, você vai lembrar que é competência privativa da União. Se é competência privativa da União, você vai precisar entender algumas coisas. Competência privativa da União. Nós temos características. E essas características, você vai precisar tomar cuidado com o. Você vai precisar tomar um cuidado especial com o parágrafo único. Primeiro, você vai entender que normas gerais, quem é que faz? Normas específicas, quem é que faz? E você vai precisar observar o seguinte: a possibilidade de delegação ou não. Então, se é privativa, cabe ou não cabe? Esse é o ponto. Se é privativa, cabe ou não cabe? Esse é o ponto. Então, quando você guarda essa informação, já foi. Não tem como você perder a questão. Então, normas gerais, quem faz? União. Normas específicas, quem faz? União. Por isso que é privativa da União, porque é só dela. Agora, tem possibilidade de delegação? Ó, a resposta, sim. Olha como se torna objetivo o estudo, galera. Cabe delegação ou não? Sim. Essa delegação se dá como? Por lei complementar. Essa lei complementar, como ela vem da União, essa lei complementar é uma lei complementar federal. Essa delegação, ela abrange o quê? É sobre questões específicas. E é para quem? Para os estados. Lógico, Distrito Federal por extensão. Só que o Distrito Federal é quando ele atua como se Estado fosse. Então, quando você pega uma questão e você aprende isso aqui, você não vai errar mais questões sobre isso, porque esse parágrafo único ele não muda. Então, olha como a gente consegue ver a questão. O Estado editou, mas ele poderia editar? Sim ou não? Sim ou não? No primeiro momento, talvez você diga não, mas cuidado, ele pode, se tiver delegação. Ah, se a questão não fala nada, você não pode deduzir que teve delegação. Necessariamente para ter delegação, a questão precisa dizer que teve delegação. Se a questão não disser, já era, hein? Se a questão não disser, já era. Isso tem que estar claro. Então, olha só, alguns meses depois, o Estado publicou lei. Olha a questão, ó. O Estado publicou lei. Só que antes eu disse o quê?
que era Lei Federal sobre Transporte e Trânsito. Essa é a sacada. A questão da FGV é a situação prática, dispondo sobre a criação de novas categorias de habilitação, alterando o requisito de idade mínima e definindo critérios próprios para a concessão da CNH. Um cidadão ajuizou a ação direta, afirmando que a lei estadual usurpou competência da União. Aqui a gente podia até discutir se o cidadão poderia fazer ou não, mas não é o objetivo, tá certo? Porque a ação direta de inconstitucionalidade tem alguns legitimados e não envolve essa linha do cidadão, tá? Mas não é o objetivo aqui, é porque com essa questão eu poderia fazer uma segunda sobre controle de constitucionalidade. Essa foi a ideia do simulado quando eu criei a questão, tá bom? Para trazer esse erro. Mas aqui eu quero um objeto agora. A lei estadual é válida ou inválida? Isso tem que estar muito claro. Válida não, válida não, válida não. Ela é inválida. Por que ela é inválida? Porque tem usurpação de competência. É inválida e é inválida. Letra B, pois o trânsito e transporte constituem matéria de competência privativa da União. Sim, a ALAN poderia fazer por delegação só sobre pontos específicos, sem contrariar a parte geral. Olha a linha, pois compete aos municípios disciplinar a circulação e tráfego urbano. Tráfego urbano não tem nada a ver aqui, gente. Nada a ver, nenhuma relação de competência local aqui. Então já deu print, então deu print na tela. E eu quero lhe mostrar o seguinte. O que é que eu quero lhe mostrar? Que isso que você está vendo aqui não é uma questão comentada escrita, é um mapa mental construído. Tanto que eu chamo de quadros esquemáticos o que eu estou mostrando. Só que eu quero compartilhar com você uma outra forma de você visualizar esse item. E qual é essa outra forma de você visualizar este item? Eu quero que você enxergue que você pode ter um acesso diferente a um material de ainda mais qualidade. Na última semana, eu lancei aqui um material de questões comentadas de direito administrativo. E eu vou lhe mostrar agora como é que a gente vai fazer o de direito constitucional. É o lançamento dessa parte sobre a organização do Estado. Olha, a mesma questão. O Congresso Nacional aprovou a lei federal estabelecendo normas gerais sobre transporte e trânsito. Olha só. O Estado R publicou lei sobre a criação de novas categorias de habilitação. Olha que massa. Aí eu quero saber se é válido ou inválida. Está aqui o gabarito B. Quando é comentado, olha como muda. Transporte e trânsito, competência privativa da União. Então eu boto o dispositivo constitucional. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, não tá? Não tá vendo minha tela, todo mundo? Todo mundo tá vendo minha tela assim, né? Então, pronto, beleza. Deixa eu só tirar e colocar de novo, porque caso alguém não esteja vendo, vai passar a ver, perfeito? Então, ó, Estado do Exército, salvo delegação específica por lei complementar. E sobre questões específicas, jamais sobre normas gerais. Isso é importante. Aí eu faço a brincadeira, trânsito, a União controla o volante. É para você lembrar disso. O que é um quadro flash? É um quadro rápido, né? Para você saber exatamente que o tema transporte e trânsito é privativo da União, normas gerais somente a União, estados só podem legislar mediante delegação por lei complementar e apenas sobre questões específicas. CNH, categoria, requisitos é matéria privativa da União. Por quê? Porque entra na linha de trânsito. Qual é o comentário estratégico? A FGV costuma montar cenários em que o aluno se confunde entre privativa, concorrente e competência suplementar dos estados. A gente vai fazer isso nas outras questões. Então, nessa questão, a banca insere elementos que parecem locais, como habilitação, mas o núcleo de regulação é transporte e trânsito. Então, você precisa saber isso. A chave é identificar a matéria normativa e localizá-la. O ponto ainda melhor é que eu faço uma análise de alternativa por alternativa. Então, a lei estadual é válida, pois o Estado exerce competência suplementar sobre normas gerais. Então, está incorreto. B, a lei estadual é... Por que está incorreta? Porque competência suplementar só existe em competência concorrente. Trânsito é competência privativa sem suplementação. Essa é a sacada. E note que é extremamente com caneta brega, colorido. Pô, isso ajuda muito você a estudar. Aliás, coloca no chat para mim, que depois eu quero ler. Não vou parar para ler agora.
tá? Para eu não tirar aqui a concentração, mas depois eu quero ler cada comentário. Cada comentário, equipe, tira o print para mim, bota no nosso grupo de todos os comentários, tudo que tiver no chat eu quero saber. Tudo, vai colocando aí. E eu já vou dizer que eu estou lançando hoje um material novo de questões e comentários. Esse material só estaria pronto em janeiro, lá no dia 31 de janeiro, tá? Mas devido aos pedidos que foram feitos nessa semana, a gente fez 2 aulas sobre a organização do Estado e a galera pediu demais que eu lançasse logo. Beleza, então eu antecipei esse lançamento, ele vai ser em dezembro, tá? Mas eu resolvi fazer hoje um pré-lançamento. Então você já viu aqui como é que tá. Tá? Então, essa é a ideia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse pré-lançamento, mas fique aqui comigo que esse pré-lançamento vai ter uma condição especial. Você vai receber lá em dezembro, mas como você confia nas características do trabalho do professor Alain, aquelas pessoas que adquirem antes, ou seja, sempre no pré-lançamento, vão ter sempre uma condição especial. Adquiriu no pré-lançamento, condição especial. Adquiriu no pré-lançamento, condição especial. Sempre assim. Perfeito? Então vou fazer esse lançamento, esse pré-lançamento daqui a pouquinho. Então fique aqui comigo, tá? Então, olha que massa. Aí surge a dúvida: a lei estadual é válida apenas se houver delegação por lei complementar federal para legislar sobre normas gerais. A delegação do parágrafo único ela existe, mas jamais alcança normas gerais. Estado só pode legislar sobre questões específicas. Então, é essa a sacada de você entender a linha de pegadinha de cada item, tá certo? Inclusive, esse material dessa parte aqui, vocês podem me solicitar que eu encaminho para vocês. Tá bom? Fechado? Essas questões comentadas aí, elas são todas relacionadas a esse item que a gente trouxe. Então, essa é a sacada. Eu queria muito que você colocasse nos comentários se esse tipo de material lhe ajuda ou não. Coloca isso para mim nos comentários, por favor, porque eu quero ler em detalhes depois, hein? Quero ler detalhadamente. Fechou? Massa. Daqui a pouquinho eu comento a questão 2. A 2 já está aqui embaixo para você visualizar os comentários comigo. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos para a questão 2. E depois, logo da questão 2, eu já vou lhe dizer como é que vai funcionar para quem quiser adquirir esse material 2 na condição de pré-lançamento, tá? Pré-lançamento, lembrando que o material estará disponível lá até o final de dezembro, mas aqueles que estão adquirindo antes têm sempre privilégio. Sempre. Aquelas pessoas que são convictas, elas precisam, de fato, de um privilégio diferente. E é isso que eu busco fazer com aqueles que são mega, blaster comprometidos. Aquelas pessoas que sabem que vai ajudar elas. Não vou nem pensar 2 vezes, professor, porque se eu tenho a convicção que a aprovação para mim é um sonho, não tem porquê eu não ter acesso a um material que vai fazer com que eu tenha mais tempo de qualidade com meu filho, com minha filha. Afinal de contas, você não vai precisar sair se batendo para criar um mapa mental ou um resumo. Esse mapa mental, esse resumo, ele já vai estar pronto para você. E é isso que muda o jogo, é isso que vira o jogo a seu favor. Fechado? Combinado? Massa! E eu vou lhe dizer que o que eu estou preparando para vocês, aquelas pessoas que já tiveram o material de questões comentadas, eu vou dar alguns bônus. Depois. Mas aqueles, só que quem vai saber esses bônus são aquelas pessoas que já estão, né? Os que não, os que estão, os que são Santo Tomé, como eu brinco, esperando para ver, esperando um novo momento, esperando o tempo ideal. Esse tempo ideal ele nunca chega, tá? Infelizmente, ele nunca chega e aí você perde grandes oportunidades. Então, lembrando que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E é isso que você está buscando fazer aqui. Então, vamos lá, vamos validar, vamos para a próxima. Olha só, vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, eu fiz questão de trazer um cenário muito parecido em termos de, especificamente de temática, mas diferente a forma de abordagem. Por que diferente a forma de abordagem? Porque agora a questão é uma questão da FCC. E aí você vai precisar saber da mesma maneira. Se você sabe, você vai matar a questão. Se você já entendeu o modelo, você vai matar a questão. Então, essa é uma questão de ticagem, uma questão um pouquinho diferente da questão anterior, que trazia uma situação hipotética para enquadramento.
A questão da FCC, ela quer saber se você sabe tecnicamente o que representa cada competência. Olha só. Lei Complementar Federal. Opa, professor. Se falou Lei Complementar Federal, eu estou diante aqui de uma palavra-chave. Então, Lei Complementar Federal autorizou estados a legislar sobre questões específicas. Então, ó, autorizou quem? Questões específicas para quem autorizou os estados e foi relativa ao que? Note que eu optei em manter a mesma linha. Então você já sabe que legislar sobre transporte e trânsito, a competência, ela é privativa da União. Aí nós não temos nenhuma novidade. Então isso já tem que estar na sua cabeça. Caiu transporte e trânsito, você pode até errar de outra coisa. Porra, mas de transporte e trânsito, duas questões sobre isso. Pô, você não pode errar. Não pode, de jeito nenhum. A gente está conversando aqui sobre o seu sonho. E quando é o seu sonho, a dimensão ela se torna outra, gente. Então, legislar sobre transporte e trânsito é competência privativa da União. Perfeito, professor. Só que eu gostaria de lhe lembrar que esse artigo 22, ele possui um parágrafo único. Então, não vou repetir o 22, mas eu queria chamar a atenção do que eu falei quando eu comentei a questão de número um. E o que foi que eu coloquei? Que existe um parágrafo único e que este parágrafo único ele faz uma determinação. Qual é a determinação? Que a lei complementar poderá autorizar os estados a tratarem do quê? De questões específicas das matérias relacionadas a este artigo. Então, transporte e trânsito é uma matéria que está no artigo 22? Sim. Então, é uma matéria relacionada a esse artigo. Então, é possível a delegação, sim ou não? Sim, sim. Só que eu preciso saber o que é que aconteceu. Aí eu vou continuar. Então, olha só. Com base nesta autorização, o Estado X editou lei dispondo sobre normas gerais de trânsito. Ei! Ei! A delegação de Acho pode ser sobre normas gerais? Você aprendeu isso comigo. Agora. Não pode ser sobre normas gerais. Tem que ser sobre normatização específica. Não. Ah, galera. Ah, quem caiu na pegadinha, ó. O Estado editou lei sobre normas gerais. Não pode, não pode, ó. Não pode. Aplicáveis em todo o território, revogando no âmbito estadual dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Veja que é uma questão diferente daquilo que a gente trouxe outrora. Então, esta lei estadual, olha só, o que eu estou perguntando aqui. É correto afirmar que a lei estadual em questão eu quero saber da lei estadual, o que é que ela é? Constitucional ou inconstitucional? Então, constitucional não, constitucional não. Então, só sobrou o quê? Inconstitucional ou inconstitucional. Letra B, porque a Constituição não admite, em nenhuma hipótese, que lei federal autorize os estados a legislar sobre matérias de competência privativa da União. Já foi, por causa exatamente do quê? Do parágrafo único do artigo 22. Depois da autorização do parágrafo único do artigo 22, limita-se a competências específicas, não permitindo que o Estado edite, então, ó, não permitindo que o Estado edite normas gerais, nem revogue, ainda que parcialmente, a lei federal que discipline matéria de competência privativa da União. Então, note que quando você enxerga isso, ó, o quadro esquemático, ele está produzido, ele está detalhado, eu fiz toda a ticagem, por que que está certo, por que que está errado, o item certo e o item errado, mas a questão comentada, ela vem para complementar e trazer para você algo neurocientífico. Eu vou trazer para você
a linha de aguçar os sentidos. Eu peguei todo o meu conhecimento relacionado à linha da mente humana e botei para aplicar no que eu chamo de terceiro pilar, que é você ter o pilar do aprendizado eficiente. Olha como ficou maravilhoso. Não é pouco, não, gente. Não é pouquinho, não. É isso que eu quero que você veja. Olha só a linha dos comentários da questão 2. Olha só. Todo mundo vendo minha tela aí? Deixa eu ver se estão vendo minha tela. Olha os comentários da 2. Olha só. Exatamente a questão que a gente acabou de fazer, eu não vou ler ela de novo. Qual é o recurso didático? Lembrar, parágrafo único do artigo 22, é uma delegação restrita. Lembrar que a União delega via lei complementar, o Estado só pode legislar sobre questões específicas e jamais pode editar normas gerais. Como mnemônico, o LC delega o detalhe, nunca o geral. Qual é o quadro flash? É um quadro de resumo, para você lembrar que competência privativa da União está no artigo 22. A delegação é possível sim por lei complementar. O alcance da delegação apenas questões específicas. E o que é vedado ao Estado? Criar normas gerais ou revogar a lei federal, porque a questão envolvia isso. Aí eu venho sempre com um comentário estratégico. Esse comentário estratégico, por isso que quem vai adquirir de forma impressa, pô, isso vai ficar bonito, viu? A FCC costuma criar pegadinhas misturando competência privativa com concorrente, por isso que as próximas questões serão sobre competência concorrente, especialmente em matérias como trânsito. O erro clássico, achar que delegação confere competência plena. Não é plena, é só restrito à linha da parte específica. Aí, análise das alternativas. Aí eu foco aqui no que está errado. Legislar tanto sobre normas gerais quanto sobre normas específicas. Não, a delegação não alcança normas gerais, apenas questões específicas, por isso que a letra A está errada. O parágrafo único do artigo 22 admite delegação via lei complementar. Olha só, admite delegação via lei complementar. E aí, gente? E aí? Admite ou não admite? Sim ou não? Sim, porque aqui está dizendo que não admite. Desde que a União se abstenha de legislar, não, mesmo que a União, se a União silenciar, os estados não podem. A correta é essa, a lei complementar delega apenas o detalhe, não o núcleo nem as normas gerais. E é incorreta porque está dizendo que é de matéria de competência concorrente, quando na verdade é competência privativa. Então, por isso, a resposta é a letra D, conforme eu já tinha mostrado aqui, tá certo? Então, quando eu pego aqui, ó, novamente, para a gente ver o nosso quadro, então não perca a questão, resposta à letra D. Só que chegou o momento agora de eu contemplar aquelas pessoas que são mega comprometidas. A primeira pergunta que eu faço para eu cheguei a pensar nesse material de organização do Estado, que é um material mais denso, ainda mais denso, né, do que a parte especificamente relacionada ao cenário dos atos administrativos, porque aqui é uma análise minuciosa de item por item. Então, cada material vai ter uma linha de investimento, tá certo? Cada material vai ter uma linha diferente. Então, o que eu pensei exatamente é que este material, material de questões comentadas, de direito constitucional, ele vem a custar R$ 75. Se ele custasse R$ 75, você entende que seria um valor justo? Eu não estou falando aqui agora se a condição financeira permite ou não. A pergunta não é essa. Eu estou falando assim, ó, pelo trabalho e pela linha minuciosa e pela qualidade do material. Vocês acham que vale R$ 75 esse material? Eu queria ouvir vocês, eu quero realmente ouvir a opinião de vocês. Eu quero ouvir a opinião. Vocês acham que vale? Sim ou não? Escrevam aí para mim que depois eu quero ler resposta por resposta. Não fiquem quietinhos, não. É importante a sua participação. Porque eu estou fazendo isso aqui para você. Então, eu pensei em colocar R$ 75. Só que eu sei que pessoas, por mais que você fale assim, poxa, vale R$ 75. Vale mesmo. Eu falei, caramba, mas se eu trouxer isso, eu vou limitar que pessoas possam ter. Então, para que eu não limite
Ao invés de lançar com valor de R$ 75, qual é a linha que a gente vai fazer? Nós vamos trazer um valor original de R$ 57. O valor original vai ser de R$ 57. Porque R$ 57 se torna um valor mais acessível. E certamente, se você falou que R$ 75 esse material vale, imagine 57. Só que eu sei que algumas pessoas elas precisam dosar a linha do investimento. Porque ou estão desempregadas, ou estão com orçamento apertado, ou porque estão buscando a estabilidade financeira ainda. Então, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer uma separação entre o material que é impresso, porque aí algumas pessoas preferem desta forma, do material, tem umas pessoas que preferem ele impresso, e outras pessoas preferem o material. Então, nós temos uma versão impressa. Quem quiser, precisa retirar na sede do Acerte, tá, galera? Em Salvador, no Iguatemi. Vai estar disponível lá no final de dezembro, até o dia 30. Mas se estiver presente antes, a gente mantém contato com você, porque você vai precisar deixar seus dados para fazer a aquisição. Então, a versão impressa desse material vai ser R$ 57. Tá certo? R$ 57. E a versão digital também R$ 57. A linha original é essa. R$ 57, tanto para presencial quanto para digital. Porque você pode querer a digital, mas você pode querer também presencial. Ou melhor, também impressa, corrigindo. Eu falei presencial, mas era impressa. Perfeito? Mas, como eu disse, eu gosto de privilegiar, eu gosto de contemplar aqueles que são mega comprometidos, mas que talvez não possam ter acesso por este valor agora. Talvez lá na frente você consiga esse ponto. Então, eu resolvi fazer um desconto. Esse desconto é um desconto de lançamento. Então, no lançamento, o lançamento ele vai ser de R$ 48 na versão impressa. Então, versão impressa, R$ 48. E eu resolvi, na versão digital, trazer um desconto ainda maior. Esse desconto ainda maior é que na versão digital, ele vai vir especificamente para o valor de R$ 39. Então, na versão impressa, 48, na versão de lançamento, 39. Então, isso aqui vai ser os valores finais quando eu fizer o lançamento oficial. Só que eu disse que vocês me agradeceriam para o resto da vida. E eu resolvi não tratar agora do valor como o de lançamento, mas sim como um valor, agora que a galera vai gostar ainda mais, como um valor de pré-lançamento, porque ele ainda não está pronto. Ele vai ficar pronto em definitivo, o lançamento dele vai ser lá em dezembro. Então, até 30 de dezembro ele vai estar disponível para você. Geralmente é antes, mas eu vou me comprometer com você até 30 de dezembro. Então, o pré-lançamento da versão impressa vai ter um valor diferente do pré-lançamento da versão digital. Na versão digital, e aí é para aqueles que aproveitarem ao longo da aula, tá? Alan, isso vai estender? Bom, a gente ainda não tem isso definido, mas a ideia é que seja durante a aula. Algumas pessoas às vezes me pedem que estique um pouquinho porque a pessoa não viu a reprise. Então, possa ser que a gente disponibilize especificamente para até que as pessoas consigam assistir a reprise por causa do horário, né? Que é 15 horas. Então, às vezes, as pessoas realmente estão no trabalho e não podem pegar celular de jeito algum. Então, na versão de pré-lançamento, e aí, galera, é para quem fizer a aquisição agora, é nesse momento, para os que estão convictos, o valor será de R$ 39. E na versão digital,
o valor final, R$ 24,00, assim como nós fizemos aí no lançamento das questões de atos administrativos. Para fazer a aquisição, professor, como é que eu faço? Equipe, por favor, pode liberar agora no chat, tá? Coloca também na descrição depois do vídeo. Perfeito? Aqui, ó. Galera, tá aí, ó, acerteonline.com. Se você clica no acerteonline.com, você já consegue ter acesso, tá certo? Aí tem uma partezinha que tem escrito assim, ó, categoria. Lá na categoria tem versão digital, questão comentada, versão digital e questão comentada. Acerteonline.com, se você for, vai ter logo de cara questão comentada. Você consegue ver logo, já aparece para você. Então você vê logo questão comentada especificamente quando você clica para ver a parte de questão comentada, então você já consegue, ó, especificamente visualizar. Então se você, eu vou compartilhar aqui minha tela contigo, se você vai na parte do Acerte, então quando você clica, ó, Acerte Online, então acerteonline.com, quando você vem aqui, ó, carreiras, escolha, ó, questão comentada. Versão digital, você tem as da versão digital. Se você voltar aqui, que é a versão impressa, você clica aqui, você consegue ver a versão impressa. Tá certo? Então, esse valor, quando for o lançamento, é um valor que vai mudar. Então, é uma oportunidade que eu estou lhe dando para você que quer ter acesso a uma condição diferenciada. Aquelas pessoas que querem aguardar esse lançamento aí, vão ter acesso apenas ao valor maior, que é o valor de R$ 75,00, ou de R$ 57,00, ou de R$ 48,00. A gente vai decidir no momento do lançamento. Tá certo? Beleza? Então, a equipe, deixa aí fixado. Quem é que gostou? Eu quero ver, colocar no chat aí, que eu quero ver depois, hein? Quero ver depois. Massa, massa, massa. Vamos aí para a próxima questão. Vamos que vamos, vamos que vamos. Próxima questão. Vamos para a questão de número 3. Certamente, aquelas pessoas que me pediram, pelo amor de Deus, professor, pelo amor de Deus, organização do Estado, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ontem foi uma chuva de pessoas dizendo eu preciso. Então, nessa chuva de pessoas falando eu preciso, a gente resolveu fazer aí um pré-lançamento, justamente para que a gente possa visualizar aquelas pessoas que têm um comprometimento acima da média. Afinal de contas, tem pessoas que acabam sempre na média. Por quê? Porque sempre esperam e acabam perdendo oportunidades. Aliás, quantas vezes você já perdeu oportunidades por ficar esperando o momento certo? Quantas vezes? Me conte. Você vai continuar esperando o tal do momento certo? Vai ficar esperando acontecer, chegar 2026 para querer mudar de vida? A mudança de 2026, ela começa agora. Não dá para esperar chegar a 2026. Então vamos lá. Vamos para a questão, a próxima, para você entender e enxergar que competência privativa é um pouquinho diferente da tal da competência concorrente. Olha só, o Estado Z editou lei criando normas gerais sobre responsabilidade por dano ao consumidor, estabelecendo critérios de fiscalização e parâmetros de indenização. O primeiro passo que eu quero colocar para você é que o artigo 24 da Constituição Federal, em seu inciso, artigo 24, em seu inciso 8, ele é categórico. No seu artigo 24, no seu inciso 8, olha só, é competência concorrente. Quando eu me refiro a um cenário de uma competência que é concorrente, eu preciso ter de uma forma muito clara que não é só de um ente federativo, que a União tem um papel, mas que os estados e o Distrito Federal também têm papéis. Então, quando eu me refiro numa questão a uma competência concorrente,
Primeiro ponto, eu vou pensar no artigo 24 da Constituição Federal e eu sei que eu estou falando de competência, quando é concorrente, é uma competência legislativa. Aí você já sabe que na prova vai aparecer o quê? Vai aparecer o quê? Legislar sobre. Você já sabe disso, porque você já viu isso em itens anteriores. Você já sabe, primeiro, normas gerais, quem faz. Ele vai lhe perguntar normas específicas, quem faz. A ausência de lei federal sobre normas gerais, o que é que acontece? E surgimento, superveniência de lei federal sobre normas gerais. É isso que ele vai lhe perguntar. São 4 itens. E você vai precisar saber. Normas gerais, quem edita? União. Então, quem vai editar uma norma geral não tem para onde correr, é a União. Normas específicas, estados e quem mais? O DF. Então a questão é dizer assim, ó, que eles a suplementam as normas gerais. Aí vai perguntar logo, Alain, mas não é igual a privativa? Não, na privativa, a União faz tudo. A geral é específica. Ah, não, mas o Estado pode fazer questão específica se houver delegação. Ok, se houver delegação. Então, na questão, ela precisa dizer que teve delegação. Se ela não diz que teve delegação, você não pode deduzir que teve. Não pode deduzir que teve. E esse cuidado, ele precisará estar 100%, mas 100% mesmo na sua cabeça. Porque se não tiver na sua cabeça, você perde a questão. Alan, mas a União não estabeleceu normas gerais. Não esquece disso. Os estados, quando eu falar estados, isso vale para o Distrito Federal, exercerão competência legislativa plena. O que é isso, professor? Como assim, competência legislativa plena? Ou seja, vai falar inclusive da parte geral, vai legislar sobre a zorra toda. Só que se depois a União trouxer uma norma geral e a norma que foi criada pelo Estado for contrária a essa norma geral, o que é que acontece? Então a gente vai dizer que suspende a eficácia. Ó, não é revogação. Isso eu vou botar bem garrafal. Não é revogação, porque eu não posso ter uma lei federal revogando uma lei estadual. Não pode, porque isso seria invasão de competência. Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. É isso que você tem que saber. Então, quando eu olho para a questão, o que é que eu vou visualizar aí, especificamente no que está descrito? O que é que eu vou visualizar no que está descrito? A lei estadual é válida? Não, não, é válida ou não é? É válida ou não é? Olha só, vamos ver. A lei editou lei, ó, o Estado Z editou lei criando normas gerais. Opa, pode ou não pode? Sobre a responsabilidade por dano ao consumidor, estabelecendo critérios. Isso só é possível se o quê? Se não tiver uma lei da União sobre normas gerais. Uma associação nacional de defesa questionou a validade, alegando que a matéria já era objeto de legislação federal ampla e exaustiva. Já era. E aí, olha só. Ele criou lei, mas olha o que ele diz. A lei estadual é válida, pois a responsabilidade por dano é matéria comum.
Não, matéria comum é matéria administrativa. Competência comum é administrativa, não é legislativa. Lei estadual é válida apenas se inexistir lei federal sobre normas gerais, hipótese que o Estado exercerá competência legislativa plena. Olha só, olha só, olha só. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Quando eu pego especificamente a questão 3, a gente vai precisar visualizar o seguinte: o que é que a gente vai precisar entender aqui? A gente precisa entender o seguinte: a gente precisa enxergar o seguinte. Aqui a gente não está falando da edição de normas específicas. Eu brinco que a galera não venha querer anular minha questão, não, viu? Não venha querer anular minha questão, não. Mas a questão, a lei federal estadual é válida apenas se não existir lei federal sobre normas gerais, hipótese que o Estado exerce competência legislativa plena. Só que o que, que ele quer? Estabelecendo critérios de fiscalização relacionados especificamente ao item. Então, não estou trazendo este caso aqui. Não estou trazendo esse caso aqui, mas algumas pessoas já trouxeram aqui que seria possível a gente considerar, tá? Seria possível. A lei estadual é inválida, pois compete privativamente à União legislar sobre defesa do consumidor? Não. A lei estadual é válida, pois compete ao Estado suplementar normas gerais em matéria de responsabilidade. Sim, a suplementação é possível. A suplementação é possível. Então, acabou trazendo aí uma linha dupla, né? Então, a resposta oficial é a letra D, mas eu vou deixar aqui uma colher de chá para quem respondeu a letra B. Porque de fato, é porque eu não estou tratando de normas específicas. Entendeu? Especificamente, então, a lei estadual é válida apenas se não existir lei federal. É porque o problema está no apenas, tá? Especificamente, o grande ponto aqui que o tornaria item fácil é por causa do apenas, é porque ele pode suplementar normas gerais também. Então, como eu posso ter a suplementação de normas gerais, o apenas tornaria errado. Mas algumas pessoas trouxeram aqui, eu não vou anular a questão, não, viu? Não vou anular a questão, não. Implementando apenas, né? Apenas, porque é possível a suplementação dessas normas gerais. Então, a D, ela traz mais uma linguagem da Constituição. E a lei estadual é inválida, pois compete exclusivamente aos municípios, aí não tem nenhuma relação. Só justificando aí para você entender o porquê eu trouxe, por causa do apenas, o apenas, esse é o maior problema aí da questão. Então, a 3, letra D. Perfeito, galera? Perfeito? Massa. Mas lembrando que se eu tivesse assim, ó, a lei estadual é válida se ainda existir, sem tirar aí a questão do apenas, então por isso que eu disse que você poderia trazer essa interpretação ampliativa. Beleza? Show de bola. Como eu coloquei lá nos comentários, não é o caso aqui, eu não estou falando de normas especificamente específicas relacionadas a essa questão de dano ao consumidor. Perfeito? Então, falou de direitos coletivos, se fosse meio ambiente, também seria competência concorrente. Perfeito? Vamos fechar com chave de ouro, galera? Vamos fechar? Vamos fechar com chave de ouro? Tá na hora? Tá na hora da gente fechar com chave de ouro? Vamos para as questões derradeiras? A questão 4 e vamos para a questão 5. Questão 4 e 5, elas vão versar sobre essa linha de análise que a gente já vem fazendo. Lembrando aí, galera, quem quer. A galera tá falando assim, ó. Se eu tiver dúvida sobre os materiais, como é que eu faço para ter acesso a esse material de questões comentadas, ó? WhatsApp do Prof. Alan, ó. 71993811035. Para você solicitar esse material de questões comentadas. Então, ó, Prof. Alan Vinícius. Então, para você ter acesso aí a essa parte comentada que eu estou fazendo aqui da aula, manda mensagem. Muita gente também falando, professor, eu quero saber como é que funciona a mentoria. Quem quer ter acesso à mentoria, ao processo de acompanhamento individual, manda mensagem para mim. Galera, lembrando que para a reprise ficar disponível, o número de curtidas, o número de likes, né? Precisa ser igual ao número de presentes, tá? Se não tiver exatamente igual, é porque precisa ficar atualizando aí a equipe. Se não tiver exatamente igual, a gente não vai disponibilizar a reprise, combinado?
Beleza? Show de bola? Massa. Vamos para a questão 4 para a gente fechar. Depois, logo após, a gente já vai para a questão de número 5. Perfeito? Bora, porque como é pela tarde, a galera já tem o horário definido. Bora, 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 senão a galera fala: Meu Deus, Alan, preciso voltar para os meus estudos. Vamos lá então, para a gente fechar uma questão de ticagem. Note que a FCC é uma questão prática. Parágrafos do artigo 24 cai muito. Pega a sua Constituição aí, que está com a Constituição impressa, pega aí e risca. Artigo 24, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, cai muito. Então, olha só, olha só, olha só, olha só. Quando eu penso, quando eu penso a superveniência de lei estadual numa competência concorrente, então, quando eu falar assim, ó, essa questão trata do quê? Competência concorrente. Como é que eu sei que é competência concorrente? Porque você já viu comigo que o artigo 24 é competência concorrente. Você tem que saber isso. Então, a superveniência de lei não é de lei estadual, é de lei federal. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende automaticamente a eficácia da lei federal? Não, galera, nada a ver, nada a ver. Aqui foi invenção enorme. A União pode estabelecer normas gerais na competência concorrente? Você já sabe que sim, sem excluir a competência suplementar dos estados, porque não é privativa. Não é privativa. A ausência de lei federal sobre normas gerais impede totalmente, olha aqui, ó, impede totalmente a atuação legislativa dos estados. Aí não, galera. Impede totalmente? Porra, não dá para perder uma questão dessa, não impede totalmente. Claro que não. D. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga, não, não é revoga. Cuidado, é suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Mesmo assim, não quer no que lhe for contrária, não é todo. Compete exclusivamente aos estados estabelecer normas gerais? Não, não é aos estados. Por que não é aos estados? Porque você viu que é uma competência é o quê, galera? Você viu que toda vez que eu estiver falando de direitos coletivos, a competência relacionada aí é uma competência que eu chamo de competência concorrente. Como é que eu sei? Como é que eu sei, Alan? Porque eu estou falando especificamente de um cenário que envolve o quê? Meio ambiente. Primeira forma de você gravar que é direito coletivo. Mas se não gravar assim, ó, nós temos aí o inciso 6. É um inciso que cai muito. Tanto o 6 quanto o 8. Então, ó, competência especificamente de quem? De quem? De quem? Competência concorrente. Lembra? Alan, e como é que eu vou saber isso detalhadamente? Por isso que o processo de questões comentadas faz tanta diferença na sua jornada. Olha que legal. Eu quero que você olhe aqui comigo. Que massa essa forma de você acompanhar. Então, ó que show de bola. Olha o que eu fiz aqui, ó. Na questão 4. Olha que massa. Considerando o artigo 24 e seus parágrafos. Olha só. Olha que legal. Eu criei, ó, União, normas gerais. Estado suplementa. Ausência de lei federal, competência plena. A lei federal superveniente suspende a eficácia, não revoga. E é por isso que esse quadro flash, ele ajuda pra caramba. Aqui estão os comentários, depois eu comento uma por uma, alternativa por alternativa. É isso que você vai ter nesses moldes, o material de questões comentadas. Estamos combinados? Material de questões comentadas será nesses moldes, tá? Equipe, coloca por favor de novo o link que o pessoal está pedindo aqui para mim no privado. Coloca o link, por favor, para quem quer fazer aquisição do material de questões comentadas. Beleza? Show de bola. E para que a gente possa
fechar com chave de ouro tudo que aqui está. Olha só, olha só, olha só. Então vamos lá para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Próximo item. Galera, quem quiser ter acesso aos quadros esquemáticos, manda mensagem para mim no meu WhatsApp, hein? Então, ó, o WhatsApp, Prof. Alan Vinícius. Fala assim, ó, estava na aula do YouTube, quero material de questões comentadas, 71993811035. Ou, se não for material de questões comentadas, quero ter acesso aos quadros esquemáticos. Material de questões comentadas, como está aí, ó, para você fazer a aquisição, a equipe já colocou aí no chat para você, tá bom? Já está aí no chat disponível para você que quer dar o próximo passo, que quer ter acesso a esse material que vai te ajudar tanto na jornada. Perfeito? Massa. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Questão de número 5. Olha só, galera, a questão de número 5, eu preciso fechar com chave de ouro para você entender qual detalhe que quando eu pego uma questão da FCC, ela ajuda você a conhecer de quem é a competência. Essa é a sacada. Então, ó, eu vou até colocar um pouquinho maior para você não perder a questão. Então, ó como é que a gente vai fazer. Zelar pela guarda da Constituição. Isso é competência de alguém? É. Competência comum. Essa é a sacada. É isso que eu quero que você aprenda. Competência comum. Se é competência comum, está no artigo 23 da Constituição Federal. E qual é o inciso, professor, que trata da competência comum, zelar pela guarda da Constituição? É o 23, inciso 1. Então, quando eu pego o artigo 23, eu vou dar um exemplo fazendo a primeira, tá certo? Só para você visualizar como é a melhor forma de estabelecer comentários sobre isso. Então, ó, essa é a melhor forma. Colocar aqui menorzinho para caber aqui no espaço. Ó, para caber aqui no espaço. Pronto. A competência é comum. Está descrita aqui. Então, ó, então quando eu digo que é competência exclusiva da União, eu mato a questão. É assim que a gente faz o comentário. A exploração de energia elétrica. Competência exclusiva da União. Exclusiva da União. Alain, como é que eu sei que é competência exclusiva da União? Porque se eu pego para vocês o artigo 21, você vai observar e tomar muito cuidado com o inciso especificamente, o inciso 11 e o inciso 12. Vou mostrar para você o inciso 11 e o inciso 12. Especificamente aqui, o que me interessa é um deles. Então, artigo 21 tem um bocado de item. Me interessa a todos? Não. Me interessa o inciso 12, e especificamente a linha B. A linha B. Deixar aqui bem claro para vocês, ó. Mudar só a cor. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, os serviços e instalação de energia elétrica. Então, explorar a parte de energia elétrica, você já sabe, ó, competência privativa da União. Vou botar aqui, ó, para ficar bem claro. Pô, Alan, e como é que eu faço isso aqui na minha? Já disse, tem que ter ela impressa, escreve, energia elétrica. Proteção ao meio ambiente, combate à poluição, competência comum, beleza.
Se eu pego lá no artigo 23, por isso que a parte comentada te ajuda tanto. Parte comentada te ajuda muito. Então, toda esta parte atinente ao meio ambiente, se for atividade administrativa, que é a atividade de execução, ó, se é atividade de execução, então isso precisa estar claro. Proteção ao meio ambiente, olha lá, ó. Proteger o meio ambiente, é o inciso 6. E combater a parte de poluição. Eu vou deixar também o 7, porque a questão poderia falar dessa parte de flora, dessa parte de fauna. Aí você, ó, se for a parte da atividade administrativa, é competência comum. Se eu falar da parte legislativa, aí vai ser concorrente. Então, resposta aí, ó, galera. Resposta para não perder a questão, hein? Tá um pouquinho mais para baixo aqui. Eu consegui circular sozinho. Letra C. Legislar sobre fauna e flora. Ó, fauna e flora aqui. Só que o que que eu lhe disse? Se for legislar, eu não vou trazer como competência material. Não é competência material e muito menos da União. Então, é competência legislativa, porque é legislar, seria a competência legislativa, só que ela é o quê, ó? Concorrente, porque trata dessa parte relativa ao meio ambiente. Aí você não perde a questão. Concorrente. Alan, como é que eu sei se é concorrente? É 24. Aí você vai para o inciso 6. Artigo 24. Vários dispositivos. O que me interessa é o inciso 6. Já sabe que aqui está muito grande, bota no tamanho menor, só para guardar a informação. Então, note, ó, fauna aqui, ó, não pode esquecer, florestas, enfim. Tá tudo aqui no 24. Ok, gente? Tá tudo aqui no 24. E para a gente fechar com chave de ouro, cadê? Saiu aqui do quadro, pronto. Legislar sobre interesse local. Toda vez que é interesse local, caneta brega no cérebro, na repartição de competências, competência dos municípios. Competência dos municípios. A competência aí não envolve a linha de estados. Então, legislar sobre assuntos de interesse local. Aí eu já vou pegar lá o artigo 30 especificamente no seu inciso 1. Artigo 30, inciso 1, é o que trata exatamente desses pontos, justamente aí para você não perder a questão. Perfeito? Então, deixa eu só colocar menorzinho para a gente seguir o nosso padrão. Perfeito? Então é isso, galera. Tá lançado o material de questões comentadas. Lembrando que, como é um pré-lançamento, é importante você entender que a gente pode mudar a qualquer momento, tá certo? Mas a gente deixaria só até a aula. Mas como tem pessoas que só vão poder assistir a reprise, então a gente vai deixar pelo menos disponível aí até amanhã esse valor especial para quem quer fazer essa aquisição das questões comentadas nestes moldes de pré-lançamento, tá bom? Beijo para vocês, aula maravilhosa. Quem quer ter acesso aos quadros esquemáticos, manda mensagem para mim no 71993811035. Aquelas pessoas também que têm uma dificuldade enorme de planejar-se, de organizar-se, que não sabe caminhar sozinho, que quer dar um próximo passo, manda mensagem também dizendo, professor, como é que funciona a mentoria? Quem é mentorado aqui, fala aqui embaixo que eu quero ouvir os comentários. Eu gosto sempre de ouvir, de fato, que vocês estão aqui presentes e que a mentoria faz a diferença total na sua jornada, faz a diferença total na sua vida. Grande abraço,
Tamo juntos e rumo à aprovação. Valeu!